Parar também o homem caído com Deus, né? O homem caído é mentiroso, corrupto. Deus é mentiroso, é corrupto. Tem a imagem do diabo, né? Falido, caído, quebrado. Porque é a mesma coisa, cara. O diabo não era perfeito? Antes de ser diabo? Diz lá, Ezequiel, sinete da perfeição, andava sobre as pedras afogueadas. Quando ele caiu, o que ele se tornou? Satanás, acusador e tal. Tornou isso aí, que é Lula e tal. Essa gente se tornou. Se tornou essa gente. Entendeu? Haddad, Janja. É isso aí que o diabo se tornou. Essa é a imagem. Eu só não falo que é Moraes, senão acaba com o nosso podcast aqui. Essa é a imagem que sobrou. Dino, tal, essa é a imagem. Então, assim... Então, não tem como você ser imagem de Deus agindo... Não tem como. É a imagem caída. De um homem caído, de algo que foi destruído. E Jesus veio para restaurar. Jesus não veio... Lucas 10, 19, 10. Não é... Jesus veio... O Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Não é o quê, né? Não é quem, é o que se havia perdido. Porque o que o homem perde no meio de tudo isso? Deus dá 5 ordens ao homem no Éden, no jardim. Cresça, multiplica, enche a terra, domina e sujeita. O homem consegue crescer, multiplicar, alguns homens. Tem uns que não multiplicam porque quer ficar contra o homem. Aí homem com homem não dá pra multiplicar. Não dá, irmão. Boi com boi não sai bezerro. Cresça, multiplique, enche a terra. Isso aqui o homem ainda faz. Agora, dominar e sujeitar, não domina mais. Eu acredito, pastor Carlos Cardoso, por exemplo, não tinha animais selvagens. O leão não precisava ficar lá onde vive hoje. Podia viver entre nós. Sim. Mas a consequência do pecado nos fez o quê? Não ter domínio sobre isso. Nós não dominamos e não sujeitamos. A terra não nos obedece mais. Pelo excesso de sangue que tem na terra, isso já diz lá em Gênesis 4, quando Deus falou para Abel. A terra, ela não vai produzir mais com a mesma força, porque tem sangue. Então, o lugar que a terra recebe sangue, dificilmente ela produz como deveria produzir antes. É amaldiçoado. Não é amaldiçoada a terra? Então os animais não eram selvagens. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não, eu acredito. Que nenhum dos dois respondeu aqui nesse podcast. Adão tinha umbigo? Não, isso aí não. Eu sou da teoria umbigaísta, tá? Umbigaísta. Agora sim, se os animais não eram selvagens, como é que a gente explica os fósseis dos dinossauros? Existiram esses seres na Terra? Dinossauro? Eu creio que sim. Esses répteis... Eu defendo que existia. Antes de Adão. Você não pode dizer que não existia antes de Adão, né? Existia a questão que Deus cria os animais no 5º dia, né? Mas existe a questão do 4º dia da criação. A Terra está numa constância, né? Por quê? Porque dia, noite, meses e anos só foi criado no 4º dia, que quando Deus criou o Sol, a Lua e os luminares. Que aí passa-se o tempo. Então, isso matematicamente e cientificamente, eles acreditam que a Terra foi... Quando surge, né, essa questão do Sol e tal, existe um mundo que se deteriorou por não suportar o que sobreveio depois. Então, existe um ciclo, né? A minha visão, os dias de criação não é dia de 24 horas, porque isso pode ser uma era, pode ser 1 bilhão, pode ser... Porque para Deus não existe tempo. Não dá para comensurar. E eu só entendo o tempo, do 4º dia da criação. Gênesis capítulo 1, verso 14, 15. E Deus criou os luminares para sinais, para tempos e tal. Então, eu acredito que possa ter acontecido no 5º dia da criação, e por causa do Sol, a Lua e tal, e aí surge a criação do homem. Então, isso é uma tese, porque eu não acredito que a Terra foi criada em 24 anos. Então, o dia ali pode ser 1000 anos, 100 anos. 1 bilhão de anos, 1 bilhão de anos, para Deus não existe tempo. Eu acredito que houve... Eu li um comentário aqui agora, que a irmã falou que pensava que os fósseis eram anjos caídos. Os anjos não têm corpo, né? Não tem corpo físico. Ele está dizendo que os fósseis desses dinossauros seriam anjo caído? Então, só, porque na minha concepção há uma diferença, há uma distância que a gente não pode comensurar entre o versículo 1 e o 2 do Gênesis. Também. No princípio criou Deus céu e a terra, ponto final. Então, criou. Tá certo? Tá certo. Ao versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma, vazia, em trevas e abismo. Isaías 45, 22, se não me engano, diz que Deus 17. não criou a terra vazia.
Deus não criou nada para ser sem forma e vazia, né? Deus não criou a terra vazia. O que eu entendo, tá? Que entre o versículo 1 e 2 se deu a queda do querubim ungido. Porque aí Jesus vai dizer em Lucas, assim, ó, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Meu entendimento é que quando há essa queda de Satanás, imagina Satanás e uma 10ª parte dos anjos cair na terra. É o Big Bang. Teve o quê? Como um raio, Jesus falou. Como um raio. Então, eu entendo que foi entre 1 e o 2 que tudo Mudou. Os dinossauros morreram, acabou tudo. Aí, o que tem? A terra e o Espírito de Deus pairava. Sobrou o nada. O caos. Mas o Espírito pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. Esse haja luz, do hebraico, não é haja do verbo haver de existir. É ei, eu sou a luz. Ou seja, no versículo 3, Deus está dizendo, porque luz é conhecimento, né? E trevas é ignorância. Então ele disse, eu sou a luz. Então Deus se apresenta, eu sou a luz. E aí diz que viu Deus que a luz era boa, e tá. Aí tem essa separação. Mas o que eu entendo, não sei se o pastor Carlos Cardoso tem esse entendimento, é que entre o versículo 1 e o 2 deu toda essa queda, e aí aconteceu essa recriação, morte dos dinossauros e tal. Eu posso ir. Essa questão ali do sem forma vazia, houve uma catástrofe antes de tudo existir no hebraico ali. Horu, Robô, alguma coisa assim. Houve uma catástrofe antes de tudo existir. Então, existe coisas, por exemplo, eu também acredito que ali é a queda e o mundo sólido de Ezequiel 28:13 ele foi destruído. Por exemplo, eu sempre disse e agora eu vi aquele cientista lá falando que existe pedras preciosas na Lua. Eu acredito que existe pedra preciosa em todos os planetas do Sistema Solar. Por quê? Porque na hora que o Éden, o lugar em que Lúcifer se rebela, ele explode, toda a preciosidade, ouro, diamante, tudo, ele vai ser cravado aonde? Na Terra. E o homem vai ter que cavar. E é por isso que eu digo, por exemplo, você vai, como eu já tive lá eu tive lá na Bahia, lá onde tem as minas de esmeralda, é uma maldição. Você vai em lugares para que tira ouro, maldição. Serra Pelada, no Pará? É maldição. As pessoas vivem escravas ali, porque era algo que estava sobre o domínio de quem? Olha só. Gênesis 28, Existe Ezequiel essa questão. 28. E aí existe coisas que nós vamos entender na eternidade. Eu na minha mente escatológica, eu sempre pergunto, por que as portas, as 12, a Nova Jerusalém tem 12 portas e as 12 ficam abertas? Porque nós teremos acesso a outros mundos que nós não temos hoje. Aí tem vida extraterrestre. Existem outros mundos. Porque a Bíblia diz lá, no princípio criou Deus os céus, está no plural. Os céus. E só tem a terra é singular. Só tem uma terra. Só que eu não acredito que tudo que Deus criou é vazio. A Bíblia diz isso, né? E na minha visão entra dentro dessa questão de Gênesis 1, Jó 1, a reunião dos filhos de Deus. É uma interpretação, tá? Teológica. Vou ver se o pastor Carlos concorda ali. Que entra nessa questão ali. Estavam os filhos de Deus reunidos e veio também Satanás. Então vamos supor, dentro de uma tese teológica, eu acredito nela, que Deus estava reunido com o príncipe dos seus reinos e veio também Satanás. Então veio também ali. Imagina você está dando uma festa de aniversário para tua filha e você está brigado com o Carlos. E o Carlos aparece. Aí eu chego para você e pergunto, como é que foi a festa de aniversário? Foi boa, mas veio também? Satanás. Veio de intruso. Veio também. Porque a pergunta de Deus tem lógica, né? De onde você vem? Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Você veio fazer aqui? Aí, olha a questão de rodear a terra e passear por ela. Aí era uma crença, porque o Jó é o primeiro livro da Bíblia. Então imagina que você era o rei e nós éramos os governantes. Aí o rei tinha costume de se vestir como plebeu e ir no meio do povo. Pergunta, e aí, como é que tá o rei e tal? Então o rei passeava pela terra e andava por ela, porque ele dizia, esse governo é meu. E eu quero saber como está meu governo. Então ali, quando... Eu fui longe agora, né? Depois eu vou falar no dinossauro, mas vamos lá. Quando o diabo diz de rodear a terra e passear por ela, o diabo estava dizendo o quê? A terra é minha e os homens são meus. Porque te desobedeceram, por causa do pecado. Nós estamos no primeiro livro da Bíblia. Aí, o que Deus disse? Viste tu, meu servo? Jó.
Eu só sou dono de algo, eu só possuo algo se eu tenho a totalidade.